Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiramente, Shabbat Shalom. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica na Brit Hadash. A Brit Hadash é o Novo Testamento no hebraico. O livro de Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 36. Eu quero falar sobre Dorcas ou Tabita ou Tavita. Essa discípula, a Bíblia chama ela de discípula, ela tem três nomes: um nome hebraico, um nome aramaico e um nome grego. O nome grego é Dorcas, como todos nós conhecemos. O nome aramaico é Tabita. E o nome hebraico é Tavita. Tavita tem as iniciais da letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, tá bom? Dorcas, Tabita ou Tavita, ela foi uma talmida, que significa discípula, a primeira mulher que aparece no Novo Testamento como discípula. Se pararmos para falar aqui sobre a etimologia da palavra discípulo, que equivale-se também ao mesmo que uma discípula, talmidá ou talmid. Talmid quer dizer discípulo para homem, talmidá, discípula para mulher. Em outro momento, em uma outra ocasião, quero fazer um vídeo sobre a etimologia da palavra discípulo, que é muito mal interpretado no meio religioso. Há uma diferença entre discípulo e seguidor. Seguidor e discípulo. Há uma diferença muito grande. Essa mulher notável por nome de Dorcas, que é no grego Tabita ou Tavita, que significa gazela, a tradição cristã diz que há uma possibilidade dessa mulher ser a filha de Jairo, o Nasser da Yeshivá, ou seja, o príncipe da sinagoga. Jairo foi aquele homem, aquele que chegou até a Jesus, a Yeshua, pedindo para que Yeshua fosse até a casa dele, pois sua filha estava doente. Então, a tradição diz que Dorcas foi essa menina. Então, aqui, em Atos capítulo 9, pela primeira vez na Bíblia, aparece a palavra discípula. Em nenhum outro evangelho do Novo Testamento aparece a palavra discípula, aparece apenas discípulo ou discípulos. Vamos ler aqui o capítulo de número... Eu vou ler aqui em duas traduções, tá? A tradução judaica, que é do Rabino David Ster. Essa Bíblia é muito boa. Para quem quiser adquirir, você pode comprar pelo Mercado Livre. Ela custa entre 50 a 70 reais. Ou você pode encontrar também nas livrarias evangélicas aí próxima da sua casa, no shopping, num bazar evangélico. Essa Bíblia é muito boa, a tradução dela. Muita gente adquiriu já essa Bíblia e falou comigo: olha, Alberto, essa Bíblia é muito boa, a tradução dela é muito boa e ela tem pronúncias também em hebraico, tá bom? Eu vou ler primeiro aqui na Bíblia judaica, o capítulo 9 e o versículo 16. É o Novo Testamento, um comentário do Rabino David Ster, que já até faleceu esse rabino. Diz assim o capítulo de número 9 e o versículo de número 1. A temática desse vídeo é ressuscitando Dorcas ou Tabita ou Tavita dentro de você. Você vai entender a temática deste vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar de riquezas que eu quero compartilhar com vocês aqui dentro desse texto. Essa passagem aqui eu já venho estudando desde 2016 aproximadamente. Venho estudando, inclusive, até escrevi um livro sobre essa temática. Só que o tema do livro não tem nada a ver com esse vídeo que eu estou gravando agora. Quem quiser adquirir o livro,
eu tenho o livro impresso ou em PDF com um preço muito bom. Você pode adquirir em PDF, que é barato, e você pode imprimir também, tá bom? É muito bom, tem muita riqueza bíblica, cultura judaica, do hebraico, significado do hebraico, tem comentários do Talmud, Midrash, a natureza da mulher na cultura judaica, a importância do papel da mulher dentro de casa. Para quem não sabe, Dorcas era costureira, ou seja, ela era uma alfaiate, isso mesmo. Dorcas ou Tabita ou Tavita era uma costureira. Naquela época, na época bíblica, ela morava em Jope. Jope hoje é a atual Tel Aviv. Tel Aviv, em Eretz Israel, que é a terra de Israel. Então ela morava nesse lugar e ela serviu as viúvas e os necessitados, cuidando das viúvas, pois o número de viúvas era muito grande. E então ela foi enviada para Jope como discípula para pregar, para fazer tzedakah. Tzedakah significa caridade, fazer boas obras. E olha só, ela fez roupas para mulheres. O texto diz que ela fez casacos e vestidos. Logo entendemos o significado do casaco, pois há um significado místico, espiritual aqui, pois Dorcas ela também tinha princípios de tzniut. Tzniut, para quem não sabe, significa recato, ou seja, o modo de se vestir, principalmente para as mulheres. Não estou me referindo sobre uso e costumes, estou me referindo a recato. Não tem nada a ver com usos e costumes que é pregado nas igrejas. Estou falando de tzniut. O judaísmo, a cultura judaica tem esse princípio do tzniut, o modo da mulher se vestir. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco sobre tzniut. Há uma diferença da mulher casada, judia, e a mulher solteira. Logo você consegue identificar a diferença de uma mulher casada para uma moça solteira. A mulher casada, ela usa um lenço sobre tua cabeça, que é um dos princípios do tzniut, e o cabelo da mulher só pode ser vista pelo seu esposo. Inclusive, o Talmud narra uma história de uma grande mulher, que essa mulher ela teve mérito de gerar filhos Kohanim, olha só, filhos Kohanim, pelo mérito do tzniut, pelo mérito dela esconder o seu cabelo, nem para o esposo dela ela mostrava o seu cabelo. Os nossos sábios do Talmud diz que através da modéstia dela, do tzniut, desse princípio, ela teve o privilégio de gerar filhos Kohanim, filhos sacerdotes. Minha cachorrinha aqui, essa aqui é uma cachorrinha que eu adotei. Dá para ver aqui, não dá para ver muito não, porque a câmera está um pouco alta. Eu botei ela aqui dentro porque se eu colocar ela no quintal, ela vai latir muito e vai atrapalhar a gravação aqui, tá bom? Mas vamos continuar aqui nessa temática. Olha só, então aqui logo entendemos que Dorcas ou Tabita ou Tavita era uma discípula. Ela foi enviada para Jope, ou ela residia em Jope. Não temos registros históricos sobre o local, a geografia que ela morava, mas o texto diz que ela estava em Jope. Há uma possibilidade dela ter sido enviada para Jope, devido ao número de viúvas desamparadas. Então ela teve um ministério muito autêntico, muito produtivo, muito eficaz em Jope para cuidar das viúvas e dos necessitados. Eu nem li aqui, mas eu já estou elaborando, falando uma introdução sobre Dorcas, tá bom? Vamos continuar aqui, eu já quero ler. Esse vídeo vai ser um vídeo resumido, tá bom?
Olha só, então aprendemos que ela tinha princípio de tsiniut, ou seja, quando o texto diz que ela fazia vestidos e casacos para as viúvas, isso também significa que naquele lugar fazia frio, como também fazia calor. Também ela ensinava aquelas mulheres o modo de se vestir, ok? Outro princípio que podemos extrair desse texto, à luz da cultura judaica, olha a importância de nós estudarmos a cultura judaica. Quando você estuda a cultura judaica, você consegue extrair muitas particularidades, principalmente do Novo Testamento, e você vai conseguir entender o pano de fundo histórico, a tradição da época, quando você estuda a cultura judaica, ok? Então isso é muito bom para quem quer pregar, para quem quer conhecer a Bíblia, você estudar a cultura judaica. Por exemplo, no Brasil tem uma cultura, no Japão tem uma cultura, na China, na Escócia os homens usam saias, né? Parece até engraçado, ou seja, cada país tem um estado, então é muito importante estudarmos a cultura, principalmente a cultura da Bíblia, que é uma cultura 100%, né, judaica, tá bom? Olha só, ela era costureira. Ah, mas o que tem a ver se ela é costureira com o que você está falando aqui agora? Gente, há mistérios e segredos espirituais para extrairmos somente aqui sobre Dorcas. Olha só, ela era costureira, alfaiate. Na época de Dorcas não existia aquelas máquinas de costura como nos dias de hoje, aquelas máquinas industriais que dá para fazer ali uns 10 vestidos por hora. Não, naquela época era uma agulha. Há quem diga que a agulha era uma agulha de aproximadamente 20 centímetros e ela tinha um buraco, como nos dias de hoje, toda agulha tem um buraco. Então preste bem atenção o que eu quero dizer para vocês aqui. A palavra agulha, a palavra agulha, ela tem a letra da palavra kuf em aramaico, que significa uma brecha, um buraco, uma brecha. Sabemos que toda agulha tem um buraco para você colocar ali a linha. Então a palavra agulha vem da letra kuf, uma letra aramaica que significa, né, kuf ou agulha, ou seja, um buraco. E olha só, o que podemos extrair daqui, uma aplicabilidade para a nossa vida espiritual. Olha só, há uma passagem no livro de Shin HaShirim, que é o livro dos Cânticos, que Salomão de Meller, que é o rei Salomão, ele fala em seu cântico que faça uma abertura para mim. Os nossos sábios dizem que essa abertura significa agulha, ou seja, agulha e linha, linha e agulha. O que Deus quer de nós é que nós deixamos um espaço, uma abertura para ele entrar, para ele trabalhar. No livro do profeta Ezequiel, do Hanavi, Ezequiel capítulo 22, Deus ele adverte ali o povo de Israel, a nação de Israel, os líderes, os príncipes da cidade, dizendo o seguinte: olha, eu procurei dentre vocês um homem que estivesse tapando o muro e fechando a brecha, porém não encontrei ninguém. Ou seja, Deus ele procura pessoas que estão ali na brecha, estão tapando a brecha, ou seja, pessoas que estão dispostas a fazerem algo para Deus. Então, nós, olha só, nós somos uma agulha que Deus ele quer usar. E a linha significa as boas obras. A linha é para costurar. Porém, a linha também tem um significado místico, pois com uma agulha e com uma linha, você pega um pano e você consegue transformar aquele pano, aquele trapo, em uma vestimenta. Quando você compra um trapo, um pano, numa loja, para você
fazer uma roupa, aquele pano é apenas um pano, mas quando você começa a costurar aquele pano, você começa a fazer daquele pano uma roupa, um vestido, um paletó, um terno, já não é mais um pano, aquilo ali se transforma em uma roupa, ou seja, já não é mais trapo. Então, quando nós não tínhamos a Torá, que é a palavra de Deus, quando nós não tínhamos o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, éramos como trapo, andávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas. Mas quando Deus nos resgatou, quando nós abrimos uma brecha para Deus entrar, o trapo se transformou em um pano fino, uma vestimenta. Eclesiastes, Salomão de Meller, que é o rei Salomão, no capítulo 9, o versículo 8, ele disse que em todo tempo os nossos vestidos, as nossas roupas têm que ser branca como a neve e que nunca venha faltar sêmen, óleo sobre a nossa cabeça. Então, há um conjunto de palavras aqui que podemos juntar e extrairmos particularidades espirituais para aplicação para a nossa vida. Então, olha só, ela era uma alfaiate. O que tem a ver alfaiate com essa mensagem que eu estou falando aqui agora? Olha só, existe um outro princípio, estou falando que é muito bom estudarmos cultura judaica. Existe uma halahá, existe um princípio na cultura judaica que um alfaiate, ele não pode misturar lã e linho. Ou seja, você vai fazer uma roupa, naquela época, os judeus iam até um sacerdote, até um rabino, averiguar se aquele pano tinha subsídio de linho. Não poderia fazer um casaco com lã e linho. Poderia sim fazer uma roupa só de linho e uma roupa só de lã. Ou seja, não se pode fazer uma vestimenta com duas naturezas. Esse princípio, essa mitzvah, essa proibição de misturar lã e linho, chama-se shatnez, que é proibido se vestir de duas naturezas. Ou seja, em um linguajar popular, o crente não pode se vestir de duas naturezas. Um Yehudim, um judeu, não pode se vestir de duas naturezas. Ou você é lã, ou você é linho. Estão me entendendo? Há uma particularidade também aqui sobre o lã e linho, sobre Caim e Abel. Caim e Hever, Caim e Abel, sim, os dois filhos de Adão. Os dois filhos de Adão e Eva. O comentarista Rashi, que é o comentarista da Torá, um dos grandes comentaristas da Torá, diz que quando Caim foi oferecer korbanot, para o Eterno, ali no Mizbeá, no altar, era no dia 14 de Nisan. 14 de Nisan nos lembra o sacrifício de Mashiach, o sacrifício de Jesus. Então Adão ele pediu para seus filhos levarem corbanotes nesse dia. O que acontece? Caim levou um corban de linhaça, de linho. Porém, Abel levou um corban de um animal que tinha sangue. Ou seja, qual o sacrifício que Deus aceitou? O sacrifício de Abel, que tinha sangue. Porém, o sacrifício de Caim, Deus aboliu porque era linhaça, era linho. O linho aqui, os nossos sábios dizem que traz alusão à natureza do Egito. Então, Adão entendeu, olha só esse mistério, olha só essa profundidade. Então, Adão entendeu que futuristicamente, através de Abel, da descendência de Abel, surgiria uma nação que ia comemorar o Hag Semei Pessa, que é a Páscoa judaica, que todos os judeus evangélicos vão comemorar no mês de Nisan, dia 14 de Nisan. Então, olha só, uma coisa pega a outra coisa. Eu estou lendo aqui
falando sobre Dorcas e falando sobre lã e linho, falando sobre linha, falando sobre agulha e já pegando um gancho na Torá, no Tanar. A Torá é a palavra, o Tanar é o assim chamado os profetas, o Antigo Testamento, porque não existe essa divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Não existe isso. Ok? Mas olha só, vamos aqui para a temática dessa mensagem, porque eu estou falando muito aqui, mas é bom falarmos de Deus, falarmos de conhecimento, compartilhar conhecimento. Infelizmente, tem pessoas que não gostam de compartilhar conhecimento, ficam segurando conhecimento, ficam pedindo Pix, dando número de conta, tudo fazendo a Bíblia de comércio. Aqui nesse canal você aprende, eu também aprendo de graça, porque a palavra de Deus é de graça. Ela é de graça, ok? Então, olha só. Vamos aqui começar a mensagem. Eu pude explicar para vocês aqui coisas profundas. Dorcas era costureira. Ela, obviamente, aprendeu essa profissão com sua mãe. Obviamente. Outra particularidade sobre Dorcas. Ela era da tribo de Naphtali. Eu fiz uma busca teológica, hermenêutica dentro da Torá e estudando eu descobri que Dorcas era descendente, ou seja, era da tribo de Naphtali. A tribo de Naphtali, ou seja, uma gazela, ok? E essa gazela, ela tinha um chifre sobre a cabeça. A palavra chifre no hebraico é keren, que significa força, que traz alusão ao Machia, e a palavra chifre tem um valor numérico de 350, que no hebraico é in lohi le rolan vaed, ou seja, e ele reinará para todo sempre. Estou lendo aqui porque as letras estão um pouco embaçadas, não dá para ler assim. E olha só, a palavra chifre no hebraico significa ele reina para todo sempre. Quem? Machia, Jesus. O chifre traz alusão à força de um boi selvagem, que é Jesus. Lembramos que Davi de Meller, ele foi ungido pelo profeta Samuel por um chifre de azeite, não por um frasco de barro de azeite, mas ele foi ungido por um chifre. Chifre significa força. Então, olha só, Dorcas, Tabita ou Tavita, era da tribo de Naphtali, ela tinha força, ela tinha keren, força, ela tinha uma pegada messiânica para levar a mensagem. Tá bom? Vamos agora para o estudo. Essa pequena reflexão, vou terminar daqui a 8 minutos aproximadamente. Olha só, Tabita, ela tinha um ministério excelente. Uma mulher, uma discípula, ela fazia boas obras. Capítulo 9, a partir do versículo 36, você vai ler. Ela fazia obras de tzedaká e outras obras. O texto diz que naqueles dias, justo naqueles dias, ou seja, justo naqueles dias que ela fazia obras de tzedaká, ela fazia caridade, ajudava as viúvas, ela faleceu, ela foi a óbito, ou seja, ela morre. Então, as pessoas que estavam ali, os discípulos pediram para que uns homens, ou discípulos, fossem até o local onde Pedro estava, que era Lud, para trazer Pedro, para Pedro orar, por Dorcas, para que ela venha ressuscitar. Inclusive, nessa mensagem aqui entra o conceito da doutrina da ressurreição dos mortos, Kehiliat Hamaitim, que é o conceito da ressurreição dos mortos, que é um dos pilares da fé judaica, é a ressurreição dos mortos. Então, olha só, o que significa ressuscitar Dorcas dentro de você? Para você, mulher, para você, homem também. Ressuscitar Dorcas dentro de você significa ressuscitar as boas obras dentro de você. Ressuscitar essa chamada que ardia no seu coração de você fazer algo para Deus, de você pregar, de você aconselhar, de você
fazer caridade, isso de repente faleceu dentro de você, você ficou estacionado, você não prega mais, você não consegue orar mais, você não consegue mais ler a palavra, você não consegue nem sair de casa mais, alguém falou para você que você não prega, que você não tem chamada, que você é isso, que você é aquilo, essa Dorcas foi morrendo dentro de você. Mas o Senhor, o Hakadosh Baruch Hu, Ele quer ressuscitar essa Dorcas que está dentro de você. O texto diz, no versículo de número 18, fala assim: Lude ficava perto de Iafo, ou seja, de Jope, e os Talmidim, discípulos, ouviram falar que Pedro estava por lá. Então eles enviaram 2 homens que lhe pediram: por favor, venham conosco sem demora. Porém, Pedro foi. E quando Pedro chegou ali, Dorcas estava no andar superior. Olha só, o verso diz que ela foi lavada, ou seja, o corpo dela foi lavado. Isso aqui já é um conceito também. Quando uma pessoa morre na cultura judaica, as pessoas banham, né, o corpo ali do cadáver. E assim como ela vem ao mundo, ela também, do mesmo jeito que ela veio ao mundo, ela vai sair desse mundo do jeito que ela veio para esse mundo. No velório, no enterro judaico, não tem o caixão, não existe um caixão. A pessoa é colocada sobre uma maca, coberta por um talit gadol, e a pessoa ali é sepultada. Não existe negócio de flores no caixão, não tem isso na cultura judaica. Depois eu vou falar sobre isso. Então Pedro vai até Jope e Dorcas foi levada para o andar superior. Andar superior tem uma linguagem cabalística aqui. Os nossos sábios dizem, a Cabala diz que o lugar superior, andar superior, significa elevações espirituais. Significa elevações espirituais. Isso aqui é algo que eu preciso falar em outra oportunidade. Pedro, quando chega ali, as viúvas começou a chorar e mostrando-lhe os vestidos e casacos que Tabita lhe havia feito enquanto estava com elas. Porém, Pedro colocou todas para fora, fechou a porta e fez uma tefilá, fez uma oração, e Dorcas voltou à vida. Dorcas ressuscitou. Ok? Essa Dorcas precisa ressuscitar dentro de você. Olha, as iniciais do nome Tavita no hebraico tem a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, que significa marca. Guarde bem o que estou dizendo, significa marca. A palavra Tav significa marca, que tem um valor numérico de 400, que significa marca. Traz alusão a Machia, a marca de Jesus, a marca do sangue de Jesus. Você tem a marca de Jesus, de Yeshua. Você tem a marca. O seu ministério vai ressuscitar. A sua chamada vai ressuscitar. Essa chama que está apagada dentro de você, ela vai se reacender. Se você deixar o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, entrar na sua vida. Estou falando para você que está me ouvindo agora, mulher ou homem. Seu ministério foi sepultado, sua chamada foi sepultada, seus sonhos foram sepultados, mas o Senhor está descendo aqui agora através dessa palavra, não por meio de revelação, mas sim uma revelação do Espírito Santo pela palavra, que esse chamado tem que ser ressuscitado na sua vida. Tá bom? Eu não posso falar mais porque o aplicativo que eu gravo, ele só permite eu gravar 30 minutos. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Lembre-se, Dorcas precisa ser ressuscitada dentro de você. Porque Deus, ele quer te usar. Dependente das circunstâncias, dependente do que esteja acontecendo com você, Deus, ele quer te usar. Ele quer te usar, tirar você desse ciclo. Ele quer virar. Ele quer mudar o ciclo. Deus vos abençoe.